Olá, é um prazer enorme ter você mais uma vez aqui conosco, nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua disponibilidade. Para você que não me conhece, eu me chamo Jones. Muito prazer estar recebendo você aqui. Você ainda que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilha, deixa o like, mande para os seus amigos, mande para os seus grupos familiares, porque assim o YouTube vê que esse conteúdo é relevante e entrega esse conteúdo para mais pessoas. Eu acredito que você está sendo abençoado pelo nosso programa, pelas nossas entrevistas que estamos fazendo aqui, e creio que outras vidas também possam ser ministradas através desse programa. Amém? Se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos segue lá também, está passando aqui embaixo aqui o nosso arroba, SetOnFireCast, beleza? Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa muito top. Ele trouxe uma palavra hoje poderosa aqui na Flames. Se você não acompanhou também essa palavra, se você não segue o nosso canal da igreja, também tá passando aqui embaixo também, Flames Church. Será um prazer estar recebendo você lá também. E com vocês, Alex Fonseca. A paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, agradecer o convite feito, dizer para você que é um prazer estar aqui com você. Fazer parte desse ministério é uma honra, o qual o Senhor me trouxe a este lugar há mais ou menos um ano atrás. E aqui me sinto muito feliz, muito alegre. E vamos para frente. Vamos aqui, a gente está preparado aqui, esperando que tudo isso que aconteça nesse lugar seja para a honra e glória do Senhor e que vidas, o principal motivo de tudo isso é alcançar vidas, né? Pessoas que estão talvez num lugar onde não tenham uma igreja perto, ou você que perdeu a esperança, será através de um programa como esse que o Senhor entrará na sua casa e mudará a sua história de vida. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Esse papo hoje vai ser incrível, pessoal. Então já segue aí, compartilha. Se você não é inscrito, vai lá rapidão. Não te custa nada. Só dá um cliquezinho e vamos lá. Pastor ou Alex? Alex, nós estamos entre amigos. Alex. Mas eu te conheço tem praticamente um ano, ou um pouco menos de um ano. Não me lembro muito bem. Mas sempre te conheci como pastor. Mas você é pastor ou não é pastor? Mas Porque todo mundo te chama assim, né? Pastor Alex, pastor... Eu particularmente chamo também. Assim, o que acontece? Eu tinha um trabalho, né? Tenho um trabalho que eu sou ligado, eu sou ligado a uma igreja no Brasil, né? Tenho um pastor, tenho um grande amigo, uma pessoa que me ajudou muito. E nós começamos um projeto de igreja. Sim. E eu comecei a fazer culto em lares. E eu até cheguei muitas vezes e até me assustei quando as pessoas olhavam. Não, mas pastor, eu chamei pessoas e falei, ele falou, entenda uma coisa. O ministério, ele começa a partir do reconhecimento. Né? Ninguém se auto-intitula pastor, presbítero, seja lá o que for. Ele falou, quando as pessoas começam a reconhecer em você e Deus tem um chamado para a sua vida, significa que é Deus mostrando e reconhecendo o seu ministério. Sim. Né? Mas eu não tenho nenhum problema com nomenclatura, né? O importante é que a gente está aqui reunidos para fazer a obra de Deus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que o Senhor tem buscado os verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. Então, eu sigo essa linha, né? Então, eu uma vez ouvi de um pastor, né, que eu entrei no ministério e aconteceu algo muito parecido com essa pergunta. E ele, numa reunião, ele falou assim, tenho pessoas aqui dentro que são pastores muito mais preparadas do que ele, ok? Mas ele se dispõe aí. O que eu faço? Eu deixo que ele vá? Ou por não haver uma nomenclatura, não haver um título, eu bloco? Ele falou, não, nesse caso, deixa Deus te usar. Então, a gente começou e isso aí eu conversei com o pastor Wesley também, né, o nosso pastor, e agora quando ele voltar do Brasil, a gente vai estar sentando e conversando, alinhando sobre isso. Interessante, amém? Interessante. Você começou um trabalho de célula, né?
E daquilo ali começou a reunir esse grupo. Mas esse grupo ainda existe ainda? Hoje a gente faz um culto somente tem um culto pela internet, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp e eu faço as reuniões pelo Google Meet, né? Google Meet. Às quinta-feiras. E ali tem acontecido coisas maravilhosas, né? Então... É interessante porque muitas pessoas falam, mas a internet para você fazer uma reunião dessa não é a mesma coisa. Cara, mas se você está reunido, independente de onde você está, se você está falando da palavra de Deus, independente de onde você está, você vai receber libertação, vai receber cura, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Então você não precisa estar exatamente em quatro paredes. Você só precisa estar falando a palavra de Deus. Boa pergunta, Jones. A gente tem ali, eu e a minha esposa, né? Esse grupo, nós temos testemunhado aquilo que Deus tem feito. O que nos inspira, o que nos dá força para continuar, não parar, é que eu tenho uma pessoa no Brasil, Sim. né? Ela adquiriu, depois da pandemia, síndrome do pânico. Meu Deus. Várias síndromes. Porque a pandemia acabou com bastante coisa, né? Bastante gente sofreu bastante. Aqui na Itália mesmo, na cidade vizinha nossa aqui, a Bergamo, saía caminhões de corpos de pessoas e aquilo ali trouxe bastante trauma para as pessoas. E aí, Jones, essa senhora, a gente faz os cultos e eu convidava ela para participar, né? Das reuniões, e ela dizia, não, eu sou católica, eu vou entrar, mas eu só vou ouvir, eu não vou mostrar, não quero falar, né? Porque ali a gente, como é uma reunião, muitas vezes a gente pergunta se alguém tem algo a falar, Sim. né? Deixa livre, né? E um dia ela nos chama em privado e diz assim, essa semana, quando houver a reunião, eu quero contar um testemunho, né? E aquilo ali, eu glorifico a Deus, aquilo me impulsiona, né? E a gente entende que está no caminho certo quando ela me conta o testemunho, dizendo que ela está tomando menos remédio, antes ela não saía à rua, e ela parou de ter esse medo. E assim, o que nos alegra é que quando chega na quinta-feira, ela é a primeira a mandar mensagem perguntando a que horas vai começar, né, a reunião. Então, como foi o que falou, né? Quando Deus quer agir, não importa o ambiente. Exato. Né? Basta você estar com o coração aberto. A gente crê também aqui que nesta manhã, início de tarde, pessoas que talvez estejam na mesma situação dela, exato, para ser alcançadas através desse programa. Amém? Amém. Porque, tipo assim, muitas das vezes as pessoas ficam com receio, né, pastor, de vir para a igreja, né? Eu já fui muito machucada na igreja e tal, mas com um programa desse, com um projeto desse até que você tem em casa ali, fazendo essas células online, isso traz libertação para as pessoas. Amém. Porque igreja, querendo ou não, tem pessoas, e pessoas que talvez ferem outras pessoas. Só que a gente tem que olhar para Cristo, né? Aleluia. Porque se a gente olha para Cristo, não importa se o irmão tá falando ou não fala com você, porque o seu alvo é Cristo. Você vai lá, pede perdão para ele, igual foi a palavra ministrada hoje através da sua vida, através do perdão. Quando a gente libera o perdão, a gente tem o livre acesso a Cristo. Você agora entrou até num assunto que foi o tema da nossa mensagem de hoje, né? E você que não assistiu ainda, corre lá no nosso canal lá do YouTube e já assiste a pregação que ele trouxe. A pregação foi forte, gente. Amém. Então, assim, eu buscando, né, quando eu recebi o convite, né, foi uma honra para mim. Eu até estava conversando com o pastor Miguel que eu todas as vezes que subo no púlpito para pregar, eu lembro do primeira vez que eu preguei. Eu falei para minha esposa assim, hoje eu estava tenso, porque eu entendo que quando a gente sobe no púlpito para falar, ali você não fala de você. Ali a gente fala daquilo de quem o Senhor é. E esse tema perdão é um tema muito libertador. Sim. Né? É o tema da nossa mensagem, vou dar um spoiler aqui, né? É o poder do perdão. E ali a gente usa a referência de Jó, no versículo 42, quando Jó ora pelos seus 3 amigos, aquele que Deus havia colocado ao lado dele, para que pudessem consolar a dor de Jó, né? Trazer uma palavra de conforto.
E talvez você tenha passado por uma decepção similar. Sim. Né? Você fazia parte de um ministério, você tinha pessoas ao seu lado e, diga-se de passagem, a Bíblia diz que eram 3 amigos. Deus não colocou pessoas estranhas, não eram pessoas chamadas de inimigos, mas sim amigos. Mas eu entendo que o perdão, ele levou Jó a um nível maior. Sim. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 42, no versículo 16, que depois que Jó passa por aquela prova, Jó viveu ainda 140 anos. Ei, Caramba. O tempo para você não acabou, ainda há tempo. Se levante, Deus quer mudar a sua história. Amém? Amém. Glória a Deus. É forte, né, pastor? Tipo assim, depois que você acaba liberando um perdão, porque o perdão ele te bloca de muita coisa, né? E você não tem acesso às bênçãos que o Senhor tem para você. Mas quando a gente libera o perdão, parece que as portas se abrem, né? De tal maneira que aí a pessoa fala, cara, por que eu não fiz isso antes? Esse tema é importante. Eu citei um versículo também, se encontra no livro de Mateus 5, né, versículo 22 e 23 ali, que Deus vai dizer, né, quando tu se apresentar no meu altar para oferecer a tua oferta e lembrar que tem algo contra o teu irmão, deixa lá a sua oferta, volta, se reconcilia com o teu irmão, para que eu possa receber a sua oferta. O que Deus está querendo dizer com isso? Está querendo receber. Quando nós temos o nosso coração ele não está puro em Deus, nem a nossa oferta Deus recebe. Não adianta a gente fazer nada. Não. A gente não adianta orar, não adianta cantar, não adianta servir, não adianta fazer nada que ele não vai aceitar. Né? Então isso é algo que é muito importante na vida de um cristão. Eu entendo que ser cristão, não é eu, né? A Bíblia fala Sim. sobre isso, é sermos imitadores de Cristo. Exato. Né? E a maior lição que Cristo nos dá é através do amor e o perdão dele. Exato. Então nós, como igreja, como servos de Deus, como é que nós podemos ser enviados por Deus se nós não temos condições de perdoar alguém? Então, ainda é tempo de nós sermos tratados, ainda não é tempo de ir. Porque Deus não envia doentes para cuidar de doentes. Como é que você pode ser um doente para cuidar de doente? Não tem como. São 2 pessoas precisando. É igual o velho ditado, né? 2 cegos querendo atravessar a rua. Não vai dar certo. É verdade. Não vai dar certo. Então, eu até conto, né, eu quero contar aqui um testemunho que fala de perdão, né, quando eu volto para a Itália e aconteceram algumas coisas, um amigo, sempre um amigo, né, Deus não colocou um estranho, porque talvez se não fosse uma pessoa de sua confiança, você não ouviria e aquilo não surtiria nenhum efeito na sua vida. Exato. Porque se você está passando por dificuldades, Jones, e chega alguém que não te conhece e fala, cara, você está passando por isso porque você é um cara todo errado. Ele não conhece a sua história. Então você vai olhar e falar assim, entra no ouvido e sai no outro. Esse rapaz nem me conhece, ele não sabe da minha história, então não tem nenhuma importância para você. Sim. Não haverá nenhuma relevância. Então, quando você fala de amigos, são pessoas que se sentam à mesa contigo. São pessoas que compartilham da mesma fé que você. São pessoas que nós costumamos dizer no Brasil, né, que comem no mesmo prato. Sim. Então, a decepção ela é muito grande. Mas Deus, ele quer justamente isso, nos preparar para afrontar qualquer tipo de situação. Aquele que vai, não é que você vai encontrar coisas fáceis. Não. Tem um amigo que ele fala que se a vida fosse fácil, ninguém nasceria chorando. Ninguém nasceria chorando. Mas até Jesus, né? Jesus foi traído pelos seus amigos, né? Os próximos. Então, Judas ali, Pedro negou ele. Então, tipo assim, por que a gente não passaria por isso? É verdade. Se Jesus veio aqui e fez a gente... Ele falou assim, cara, vocês vão passar por tudo isso, mas tem de bom ânimo. Porque se eu venci, vocês também podem. Porque ele tinha todo o poder, tinha tudo na mão, no estalar de dedo ele poderia acabar com tudo, mas não, ele
sofreu até o final para dizer pra gente que a gente também tem necessidade de passar por isso e vencer isso, né? Porque aí ali a gente é formado. Jesus, isso que você está falando é algo muito interessante, né? Horas antes, né, quando ele está orando, Jesus ele vai chegar ao ponto de dizer assim: se for possível, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, entretanto, seja feita a sua vontade. Sabe o que me chama a atenção? Jesus no alto daquele monte, quando estava orando, ele teve dúvidas. Não dúvida, ele sabia quem ele era, né? Sim, Desculpa, eu quero colocar bem. Só que eu penso que Jesus viu algo que fez ele mudar. Não mudar, mas ter a convicção daquilo que ele estava fazendo. Porque ele chega a dizer: pô, Senhor, se for possível, passa. Mas todavia, entretanto, né, que seja. Então, aquilo não pode ser relatado pelos discípulos porque eles dormiram. Sim. Então, eu te chamo, acorda. Acorda. Não há tempo. A igreja vem falando isso há muito tempo, Jones. Jesus está voltando, nós estamos vendo todos os dias nos noticiários. Hoje está muito mais visível, né? Hoje está muito mais real, mais próximo essa volta. Né? Então a gente precisa acordar. A gente não tem mais tempo a perder, como, né, até a ministra do louvor hoje ela fala sobre isso, que nós não temos tempo mais a perder. Jesus, de um momento a outro, ele vai estar aparecendo, meu irmão. Sim. Eu quero te fazer uma pergunta. Você quer ficar para trás? Eu não quero. Nem eu. Então, é necessário que a gente tome algumas decisões. Jesus, ele diz que aquele que vier após mim tem que deixar tudo e seguir. Seu orgulho, seu caráter, sua personalidade tem que ficar para trás. É algo que não é fácil falar sobre esse assunto, né? Não. Mas é necessário que a gente literalmente se esvote, coloque a cruz e siga. O perdão, ele é difícil, né? Porque a pessoa muitas das vezes fala bem assim: mas não fui eu que fiz nada, foi ele que fez, então ele que tem que vir. Aí já entra a humildade, você se humilhar e ir lá e você será muito mais abençoado. Porque você reconhece que mesmo você, traverguleta, não errando, mas você vai lá e pede perdão à pessoa. E isso quebra a outra pessoa, porque a pessoa pode pensar assim: mas não foi eu, ele não fez nada. Foi eu que fui lá, ataquei, fiz o que fiz e ele tá me pedindo perdão. Perdoar não é uma decisão fácil, né? Não. Não é fácil. Há uma necessidade que a gente perdoe. Versículo 8 do capítulo 42, a Bíblia diz que aqueles três se apresentaram diante de Jó. Os três amigos, né? E o que nós podemos entender ali e fazer uma conjectura sobre esse assunto é que Jó não fez nenhum questionamento. Em nenhum momento, né? Em nenhum momento. A Bíblia diz que Jó simplesmente, ele ora. E o poder transformador do perdão. Enquanto ele ora, a Bíblia diz que Deus restaura a vida de Jó num nível além daquilo que ele havia perdido. Então, o que eu digo para você é que talvez para você é perda. No momento, nós olhamos como uma perda. Como eu repito e falo, como eu falei no momento ali, Deus ele quer te levar num nível mais alto. Mas ele quer te mostrar para você. Mas antes ele te forja, né? Ele te prepara. Que aqueles que perderem a sua vida ou aqueles que abrirem mão de algo para seguir a Ele, ao Senhor, a recompensa para muitos será dobrada, para outros será triplicada, e Ele disse que poderá chegar até 10 vezes mais. Né? Mas depende muito do nosso coração também, né? Porque nós achamos que nós temos que somente a fé ela nos levará a atingir algo, né?
Mas a fé, ela existe alguns ingredientes que caminham junto com a fé. Sim. Né? Então, a gente precisa entender que a oração, ela é orar e você tem que agir. Você tem que fazer algo. Exato. Eu não posso entrar no céu, com o coração que eu tenho a mágoa do Jones. Eu não posso. Isso é uma demonstração, Jones, de maturidade. Não pode nem consegue, né? Não consegue porque você será impedido, né? Mas a gente louva a Deus porque Ele ainda hoje, Ele é o mesmo. Exato. Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje. E se você não ouviu hoje, semana que vem Ele vai usar outro. Antes que Cristo volte, Ele te convencerá a necessidade que você tem de perdoar o seu irmão. Exato. Porque nós só alcançamos o Senhor através do perdão. Você quer alcançar o céu? Perdoa. Perdoa. Mas é isso, você já está curtindo esse bate-papo, não esqueça de curtir, se inscrever no nosso canal e compartilhar. Que palavra poderosa. Mas e aí, pastorzão? Pastorzão, chamando de pastor. É o costume, né? É o costume. Fica Desculpa. vontade, deixa Deus. Irmão Alex, conta um pouco ali, você é casado, tem filho? Sou casado. Quanto tempo você está aqui na Itália? Eu sou casado, sou esposo da Gláucia, tenho 3 filhos, né? Filipe, que é do primeiro casamento que eu tive, né? Tenho o Filipe, tenho o Richard e a Alessia. Eu cheguei na Itália em 1994, pela Ixi, primeira não era nem vez. nascido ainda. Talvez vocês aqui... Tô zoando, gente. Muitos ainda não tinham nascido. E aí, no ano de 2006, eu congregava na igreja do Evangelho Quadrangular, pastor Wellington, o nome dele, e na Via Padova. E ali a gente recebe uma profecia, né? Chegou isso aí que aconteceu na minha vida, é até válido falar aqui, porque Sim. Às vezes a gente, como o irmão aqui falou, tem pessoas do outro lado que elas precisam de algo que possam mover a fé, né? Que possam fazer que o que você talvez esteja vivendo, você achou que é o final, e Deus ele quer te levar num outro nível. Por isso Deus nos usa, né? Através dos nossos testemunhos. E eu vou a um culto e tinha ali um pastor africano, né? Nigeriano, e ele estava pregando e no meio da pregação ele falou para o pastor assim, eu quero fazer algo aqui porque Deus me fez orar por uma pessoa e essa pessoa está aqui hoje. Aí ele saiu pela igreja, passando de banco em banco. Quando chegou de frente para mim, ele falou, eu te conheço? Eu falei, não. Ele falou, mas sabia que a noite de ontem eu passei orando e jejuando por você? Caramba. Aí eu tomei um susto, né, recém-convertido. Aí esse homem olhou para mim e falou assim, Deus está mandando te entregar um molho de chave. E essa chave aqui é a chave que mudar a história e você vai voltar para o lugar da onde Deus te tirou. Aí eu tomei aquele susto, né? Cheguei em casa, eu e minha esposa conversamos. E o que acontece? Eu tinha uma casa lá em Arcori, né? Eu morava em Arcori, e eu fiz um propósito com Deus. A minha mãe ficou muito doente nessa época. Sim. A minha mãe veio até a falecer. E eu fiz um propósito com Deus. Eu senti o desejo de voltar para o Brasil. E eu falei para minha esposa, vou fazer um propósito, né? Eu vou botar minha casa para vender. Isso era junho, né? Era até o período de verão. E eu falei, eu quero vender essa casa até o dia 30 de novembro. Se eu não vender a casa até o dia 30 de novembro, não é de Deus. Eu fiz esse propósito com Deus, né? E tudo bem, vinham pessoas visitar a casa. Aí chegou um africano também. Um africano é usado em profecia, e Deus mandou um africano na minha casa. E aí esse homem chegou para mim e falou assim, ó, eu tenho interesse em comprar a sua casa. Só que nós estamos em julho. Só que eu quero falar uma coisa para você. A gente só pode assinar o contrato de compra e venda no dia 30 de novembro. Meu irmão, se isso não é Deus, eu não acredito em coincidência. Foi exatamente aquilo que você orou. Então, o que eu quero dizer para você?
se você colocou algo no seu coração, a não ser que não seja a vontade dele. Exato. O não também é uma resposta, ok? Exato. Mas se Deus falou algo para você, ele cria situações para você entender que é ele que tem te guiado. Sim. É ele que tem dado a direção para a sua vida. Então que você não ouça seus amigos, mas ouça Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então foi isso, meu irmão. Então a gente vai para o Brasil e fica lá um período. E quando chegou um determinado período, Deus falou assim, ó, seu tempo aqui acabou, agora você volta para a Itália. E aí eu faço uma pergunta para você. Uma pergunta para você que está em casa. Você está disposto a viver o melhor de Deus, mas abrir mão dos teus sonhos? Abrir mão daquilo que você retém como ser o melhor para você? Eu costumo dizer, Jones, que a gente procura uma boa família, um bom trabalho e uma boa casa. O dia que eu tiver essas três coisas na minha vida, eu sou um cara perfeito. Eu sou um cara satisfeito. Sim. Aí eu vou te dizer assim, Deus ele quer te dar a melhor casa, ele quer te dar a melhor família e ele quer te dar o melhor emprego. Você tem buscado aquilo que é bom para você, mas Deus quer te dar o melhor. Deixa que ele guie sua vida. Deixa que ele guie sua vida. Faz esse propósito com Deus. Deixa que ele te conduza. E ele te levará a um nível muito mais alto daquele que um dia você sonhou para sua vida. Aquilo que você retém, que é o melhor, Deus ele vai te surpreender e vai te levar a lugares maiores. Amém? Amém? Mas não é um Deus de barganha, né? Não. Ah, eu vou fazer isso para mim ganhar isso. Não é assim. Não. Porque se for com esse pensamento, nem vai. Porque não vai acontecer. Não, é quando você... A palavra mesmo diz, né? Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tipo assim, Deus sabe do desejo do seu coração de ter uma casa, uma boa família, um bom carro, um bom trabalho. Mas se o seu coração estiver na obra, ele vai te dar muito mais aquilo ali. Essas coisas, ela vem automaticamente. É como um imã, né? Você faz tanto na casa de Deus, na obra de Deus, seu coração tá ali, que é um imã, automaticamente Deus, ele derrama as bênçãos sobre a sua vida. Então Deus não é um Deus de barganha, mas ele é um Deus que vê o seu coração. Isso aí é algo que me fez lembrar. Quando eu saio daqui para o Brasil, eu cheguei lá, comprei uma boa casa, né? Comprei um carro bom e a gente tinha uma loja, um comércio. E eu lembro que roubaram meu carro, né? Eu tinha comprado uma Mercedes, né? Na época lá, uma Mercedes classe A. Aí roubaram meu carro. Aí eu lembro que eu cheguei na casa de uma parente minha e ela riu da minha cara. Ela falou assim, olha, você diz que Deus mandou você vir para o Brasil e Deus permitiu que você fosse roubado? Que você perdesse o seu carro. Agora você tem que andar com essa baratinha aí, que era uma Ford Ka, né? Que eu tinha comprado pra Glaucia. Nossa, aquela pequenininha mesmo. Aquela pequenininha. Aí ela riu, sabe? Aí eu fui lá pra loja, onde a gente tinha a loja, e aquilo me entristeceu, meu irmão. Vou falar a verdade. Aquilo eu fiquei triste, né? Porque eu não esperava, né? Vem de casa, né? E assim a gente sempre fala, né? São sempre pessoas que estão próximas a você, né? E aí eu estava sentado numa mesa, olhando para uma parede, e ali falando com Deus, falei, Senhor, olha como é que tá. Eu vim para cá para fazer a tua vontade, o Senhor me chamou. Chega aqui, eles estão rindo de mim. Não é de mim, eles estão rindo do Senhor, porque eles não acreditam. Tá zombando de Deus. Eu sei a quem eu creio. Eu sei o chamado que o Senhor me chamou. Eu sei que o Senhor me chamou. Sim. Porque o Senhor falou comigo. Mas as pessoas estão desdenhando de mim. E ali, naquele mesmo momento, aí é o que eu falo para você. Você está disposto a abrir mão? E Deus, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Mas a voz, ela era tão real, Jones, como aquela que nós estamos aqui conversando. Sim. Deus fala conosco dessa forma. E ali eu sentado, olhando para uma parede, e o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração, dizendo assim, filho, tudo aquilo que você tem foi eu que te dei? Isso fica para você. Tudo aquilo que você perdeu, foi Deus que te deu? É forte. Hein? Nem tudo. Mas não se preocupe.
eu vou permitir que você perca tudo. E esses mesmos que estão rindo de você, um dia vão olhar para a sua vida e vão ver que eu sou o teu Deus. Amém. Porque aí eu te darei. Tudo que você tinha até hoje não fui eu que te dei. Porque eu me converto. 1 ano depois, 1 ano e meio depois, eu vou embora para o Brasil, 2 anos. Sim. Então, aquilo que eu tinha, eu conquistei, mas se você olhar, não foi Deus que deu. Ao ponto que a gente tinha joia e dinheiro guardado em casa. Sumiu tudo. Uma empregada, uma menina empregada, ela cuidava do meu filho, do Richard. Uma babá. Uma babá. Ela tocava no Ministério de Louvor da igreja. E o pastor me chamou e falou, olha, você não está precisando de alguém não, essa menina está precisando de trabalho. Eu coloquei ela dentro da minha casa. Meu irmão, mas aconteceu tudo ao mesmo tempo. Foi carro, foi... quando eu fui procurar o dinheiro, fui procurar, estava no esconderijo, quando eu procurei no esconderijo. Rapaz, a gente ficou tão perdido que a Glócia falou assim, será que a gente não colocou no forro da casa? Eu falei, eu nunca subi para botar dinheiro no forro da casa. Ela falou, talvez você tenha colocado e não lembrou, porque a gente não queria acreditar naquilo que estava acontecendo. A menina chega na minha casa um belo dia e fala assim, ó, arrumei o trabalho, tem que ir embora. Do nada. Eu não estou acusando, ok? Mas foi uma situação que aconteceu tanto que eu converso com o pastor e ele falou, rapaz, a gente não pode fazer nada. A gente não tem nenhuma prova, ok? Mas eu entendi que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. Sim, sim. É a permissão de Deus. Porque muitas vezes, Jones, eu lembro que antes que tudo isso acontecesse, eu queria comprar um Vectra. Aí eu vou te falar, atento com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que a gente fala. A palavra tem poder, né? Eu passei em frente a uma concessionária. Eu olhei para o Vectra assim e falei, meu Deus, que carro, eu quero comprar esse carro. Mas eu falei assim, Senhor, eu abro mão de tudo isso por Ti. Talvez você tenha feito um propósito com Deus. Talvez você tenha, no momento de oração, no momento da dificuldade, a gente às vezes fala coisas para Deus. E Deus, não é que Deus nos coloca à prova, é que nós que se colocamos. Nós que se colocamos. E depois a gente não consegue cumprir o nosso voto. Ok? Exato. E a Bíblia fala, né? Se você faz um voto e não é capaz de fazer, de cumprir, não faça. Então, isso aí eu lembrei disso porque às vezes é algo importante, né? Porque a gente tem que estar disposto a abrir mão de tudo por Deus, mas a gente precisa entender, Jones. Eu não estou falando para todos. Porque é uma responsabilidade muito grande aquilo que sai da nossa boca. Sim. Porque você pode, uma pessoa do outro lado agora, entender assim, então tá bom, eu vou fazer isso. Se não der resultado, a culpa é do irmão Alex. Entenda. Eu estou falando que se Deus te chamou para fazer algo, confia nele. Confia nele. O nosso testemunho, ele serve para avivar a sua fé e dizer, se Deus falou algo para mim, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Não importa as circunstâncias. Hoje, Jones, tudo diz não. A nossa realidade diz isso não vai acontecer. Sim. Mas nós temos que lembrar que Ele é o Deus do impossível. Amém. Ele é o Deus das causas possíveis. Se eu deixar essa água cair no chão, eu não vou pedir para que Deus pegue. Ok? Porque isso é palpável, é possível a mim. Mas aquilo que é impossível aos olhos humanos, até mesmo a medicina, talvez você esteja condenado. Lembre-se que aquilo que Jó passou, no versículo 16, vai dizer que Jó viveu 140 anos a mais. Ele viveu 210 anos, ele tinha 70, Deus acrescentou mais 140 anos, ele viu filhos, filhas, netos, viu a sua 4ª geração, e no versículo 17 vai dizer que ele não morreu. Aquilo não... Isso aí que você está passando não é para te destruir. Não é para a morte. Né? É para glorificar o nome do Senhor. E em nenhum momento ele se lamentou, né? Não. Amém.
Top demais, irmão. Aleluia. É isso aí, gente. Se você já tá curtindo, não esquece já de deixar o like aí. Quanto tempo de Itália? Eu fiquei de 94 a 2000 e final de 2005. Então foram ali 11 anos, quase 12. E agora já são 2019, 25 mais 6 anos. Se somar tudo dá quase 17 anos. Tem uma bela caminhada aí, né? É isso. Uma palavra que você deixa para os nossos espectadores, um conselho. E para a gente finalizar, aquela palavra que você tem no coração que sempre te toca, uma pregação, um testemunho, que você sempre lembra daquilo ali, da onde você veio, do que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua casa. Isso aí é algo que a gratidão a Deus por fazer que a gente viva isso hoje até me emociona, Jones. Eu nasci num lar que não era evangélico. A minha mãe, ela ia em várias religiões, sabe? E aos 15 anos de idade, Jones, eu recebi um objeto. Era um trabalho de feitiçaria que tinha sido feito para minha mãe. A minha mãe me presenteou com aquele chinelo. E aquilo me levou à loucura, né? Eu ouvia vozes, eu fiquei meio perturbado. E ali, eu lembro que a minha mãe, ela começou a procurar vários lugares, né? Ela me levou num centro espírita. E quando eu cheguei naquele centro espírita, eu comecei a passar mal. E eu não conseguia ficar dentro daquele lugar, né? Glória a Deus por Você isso. já era escolhida. E ali, eu não sei quem era, se era pai de santo, eu não sei como é que se chamava aquela liderança ali, era um centro espírita, não sei se é médio, né? Sim. E ali eu era pequeno, né? Eu tinha 15 anos de idade e hoje eu tenho 50, então passaram 35 anos, né? Então Deus, eu vou naquele lugar e aquele homem fala assim para minha mãe, não, ele não pode ficar aqui, ele não tem permissão para estar nesse lugar. E a minha mãe falou, e aí? Ele falou, não, ele só pode ficar aqui se ele autorizar para ele só ele pode autorizar, você não pode autorizar. E eu falei para minha mãe, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, não, eu não quero ficar aqui, eu quero sair. Eu estava passando mal. E aí minha mãe me leva numa igreja, né? E naquela igreja, minha mãe pediu que o pastor orasse por mim, e aquele homem começou a orar, de fato. Eu saio dali e eu não sentia mais aqueles sintomas, né, de ter a perturbação. Sim. E Deus ali, ele lançou uma promessa sobre a minha vida, através daquele pastor, né? Dizendo que ele me via de terno e gravata, né? Porque nós temos no Brasil, sim. Faz essa associação, né? Com uma Bíblia embaixo do braço, pregando em outras nações. E hoje você está aqui? Hoje Deus, ele é fiel para cumprir Amém. A promessa dele. O que eu quero dizer para você é que a minha história de vida não foi fácil. Se eu disser para você assim, é fácil, eu estaria mentindo. Mas o que eu quero te dizer é que se você tem uma promessa, se Deus te prometeu algo, Ele levará a bom fim. Eu digo porque muitas vezes eu não conhecia, vivi pela minha estrada, fiz as minhas escolhas. Sim. Mas eu sempre encontrava alguém no decorrer das minhas estradas que dizia para mim, olha, você é diferente, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, e eu dizia, pô, esses crentes são tudo doidos. Sempre te apontava ali o caminho. Eu com a vida toda errada, esse cara, se ele soubesse do que eu tô fazendo. Eu não acredito nem em Deus. Meu irmão, eu era tão ignorante espiritualmente, hoje eu não tenho vergonha de falar isso, eu não sabia quem era Jesus e quem era Deus. Você tem uma ideia que o inimigo, ele nos cega ao ponto de você não conseguir ter um entendimento. Sim. De quem é Deus e de quem é Jesus, a importância de Jesus na sua vida. A gente trata todos os dois como Deus. Em fato, todos os dois são Deus. Mas a gente só chega a Deus através de Jesus. Então, o inimigo, ele cria uma confusão para que a gente pense que só crer e não declarar é o suficiente. E a prática?
mas a misericórdia e a graça é o motivo, né, de nós estarmos aqui reunidos. Jones, eu quero te agradecer por esse momento, poder falar um pouco da minha história, que afinal de contas, o grande objetivo, eu creio que Deus colocou isso no coração de vocês, para que vidas sejam alcançadas. Amém. Isso é um meio de evangelizar também. Sim, né? sim. Então, que você que está em casa, talvez alguma parte dessa palavra, ela tocou no seu coração. Sim. Eu quero aqui como profeta, como debaixo da autoridade que há no nome de Jesus. Não pare, meu irmão. Não desista. Deus tem coisas grandes e novas para revelar na sua vida. Não deixe que, mas foi o meu irmão, foi o meu amigo, foi o meu pastor. Meu irmão, quem deu a vida por você foi Jesus Cristo. Exato. Ele não merece que você deixe de buscá-lo por causa de homens. Perdoa esse homem está tão carente de Deus quanto você. Porque se ele fez algo, não importa a nomenclatura, não importa o título, não importa quem ele é. Ele está tão carente de Deus quanto você. E talvez você, ao liberar perdão, você vai restaurar a vida desta pessoa e a sua vida será restaurada e Deus te levará a um nível ao qual você nunca viveu. Amém. E você um dia, quem sabe, poderá estar aqui diante do Jones ou em outro lugar, contando o seu testemunho e dizendo: eu ouvi aquela palavra de Deus e Deus falou comigo e mudou a minha história. Amém. Em nome de Jesus. E o interessante disso é que Jesus ele foi traído por Pedro e quando ele retorna, a primeira pessoa que ele vai para Pedro. Então, tipo assim, reconciliar com Pedro. Como se diz, Pedro errou, mas ele foi até Pedro. Pedro, eu estou aqui por você. Eu voltei praticamente por você. E ali faz que ele volte para os caminhos e a gente sabe o milagre que Pedro fez na sua caminhada na vida dele. Glória a Deus. É isso. Meu irmão, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado você de casa que tem nos acompanhado até aqui. Foi um bate-papo incrível. Muito obrigado, Alex. E acredito que vai ter outras oportunidades também. Amém. Amém. Você que tem nos acompanhado, vem nos fazer uma visita aqui na Flames. Estamos aqui em Colônia Monseis, via Rafael Sâncio, 34. E será um prazer receber vocês aqui. Beleza? Pastorzão? Pastorzão, mais uma vez. E lembrando que a partir do próximo domingo, os cultos será em italiano e teremos somente um culto, só teremos um culto no domingo, só. Até agosto. Né? Até setembro. Até setembro. Setembro volta ao normal. Em setembro a gente volta com nossas 12 reuniões em Contamos português. Com a sua presença. A sua presença é muito importante aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe. Meu irmão, muito obrigado. Amém. Que Deus abençoe. Deus. Obrigado. E vamos pra cima. Vamos sempre, sempre. Não se esqueça de seguir a gente, compartilhe essa mensagem. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença. E esse foi mais um episódio Set on Firecast. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.